Olá, graça e paz, queridos. Vou trazer aqui uma experiência de um jovem angolano, por nome Francisco. Eu li um livro muito interessante chamado Caminho da Fé, do autor Jim Estia. Ele é o fundador da Jocum no Brasil, Jovens com uma Missão. E neste livro ele traz um relato muito interessante do Francisco, né? O Francisco, um jovem cristão, que a equipe de jocumeiros em uma missão na Angola o encontrou, né? E um dia o Espírito Santo falou com a equipe que eles deveriam escolher crentes fiéis e investir neles com um discipulado intensivo e profundo. E a Márcia, que era uma das pessoas que estavam na equipe de missionários, ela buscou o Senhor particularmente e sentiu que deveria discipular o Francisco. O Francisco ele já era um líder de jovem do Corpo de Cristo de Ganda. E então a equipe, todos da equipe procuraram algumas pessoas, né, algumas pessoas que já conheciam a Cristo para investir, para discipular ali naquela cidade, naquele país. E Márcia então escolheu Francisco. Quando a equipe de jocumeiros chegou em Ganda, em Angola, tinha havido um cessar-fogo, né? Pois há muitos anos já vinha tendo ali guerra civil. Então, no momento que a equipe chegou no país, havia então um cessar-fogo e eles iniciaram aquele trabalho. Alguns meses depois, então, deles iniciarem o trabalho, Ganda novamente foi ameaçada e foi tomada novamente, né, por poderes rivais. E teve um dia, então, que eles foram, então, forçados, a equipe de missionários foram forçados a deixar o país. A situação, então, na rua foi comovente quando os missionários deixaram a casa. Então, assim, a notícia se espalhou rapidamente e os amigos e os que haviam sido discipulados, então, pela equipe dos missionários, eles vieram se despedir da equipe. Então, a equipe, durante aquele período, aproximadamente 9 meses de trabalho, eles criaram laços muito profundos, né, com aqueles irmãos ali. E a multidão chorava e clamava em voz alta, lamentando a saída da equipe. E alguns gritavam: eles nos respeitaram porque vocês estavam aqui. O que vai acontecer conosco agora? Tantos vão morrer, né? Então era o grito de socorro do povo quando a equipe teve que deixar o país. E o autor do livro declara que a equipe não podia fazer nada, a não ser se despedir e tomar rumo do aeroporto, escoltado então por soldados armados. Eles iriam se recolocar em Bengala, perto do litoral, e começar tudo de novo. Entraram no avião e decolaram então com seus corações partidos, né? Pensando, será que iriam ver seus amigos novamente? Quantos iriam sobreviver? Será que a fé deles, a fé daqueles que haviam sido discipulados, ia se manter em meio ao sofrimento e morte que estavam vindo sobre Ganda? O que aconteceria com seus amigos, né? Francisco, então, ele foi um daqueles deixados para trás em Ganda. Francisco, lembrem que foi o escolhido, né, o que o Espírito Santo falou para Márcia, uma membro da equipe, escolher ele para discipular. Então, Francisco também foi um dos que foram deixados para trás em Ganda. Depois descobrimos que ele foi preso, então a equipe depois descobriu que ele foi preso, imediatamente por ter sido amigo da equipe de missionários. Logo, iria então iniciar as torturas. A fé dele
seria útil quando confrontado com as circunstâncias, então, devastadoras e desastrosas. Então, nós veremos mais da história do Francisco através do desenrolar dos dias. Francisco, ele enfrenta então perigos terríveis, armado somente com a sua fé. E assim como o relato do Francisco mexeu com a minha fé, né, como me fez ver diferente, né, os desafios, eu creio que a vida dele vai desafiar, inspirar e instruir a sua vida também. Nós precisamos ter contato com esses relatos para que nós venhamos aprender mais, né, a ter a nossa fé confrontada. Será que o que nós estamos vivendo, será que a maneira como nós estamos fazendo as coisas para Cristo, elas, de fato, elas estão sendo aprovadas? Então, quando nós trouxermos mais relatos sobre a vida de Francisco, assim como impactou a minha fé, ela irá impactar também a sua. Fiquem todos na paz.